Oi, gente! Eu sou a Gi. Eu sou a Yas e bem-vindo ao nosso quadro As Quartas Usamos Rosa. E terça falamos sobre arte. E hoje a gente vai começar apresentando para vocês sobre uma artista muito renomada. Artista, engenheira, renomada, brasileira e mais de 1 milhão de coisas. E estamos falando da... Adriana Varejão! Quero efeito de palmas. Bom, e pra começar, eu já vou apresentar pra vocês um pouquinho sobre a história dela, né? Ela nasceu ali no Rio de Janeiro, ali em 1964. Carioca, bebê. Gente, por incrível que pareça, ela nunca pensou em seguir esse mundo das artes, né? Verdade. Ela começou ali em engenharia e simplesmente um belo dia ela falou que ela acordou como uma artista e foi explorar um pouco desse mundo. Pois é, a diva tava ali olhando um prédio e falou, por que eu não posso fazer a arte dele? Aí ela acordou e falou, quero seguir nessa carreira. E foi aí que ela começou e nunca mais parou. E tá arrasando até hoje. E aí lá nos anos 80, ela começou a estudar arte. Parque do Lagos, de Rio de Janeiro, bem carioca. E só nos anos 1988 que ela fez sua primeira exposição individual. Sem saber se ia dar dinheiro, sem saber se ela ia gostar de verdade, se ela ia fazer disso uma carreira. E foi que foi. E eu sinto que desde o começo, né, quando a gente viu aquela entrevista que ela deu, ela sempre mostrou que, tipo assim, eu só quero experimentar e ver o que a vida me leva, porque ela sempre foi muito conectada. Tipo, me encontrei nisso, vou seguir nisso. E tipo, você não precisava nem ter uma carreira anterior a isso. Ela fez de um hobby, ela podia estar fazendo qualquer coisa da vida dela. Falou, vou seguir nisso. Pra vocês terem noção, agora a diva tá em Veneza, lá participando de 1 milhão de exposições. Aí, internacional, tá? Porque a diva, ó, tá longe agora. Lembra quando a gente estudou que os portugueses trocavam objetos com os indígenas pra eles ajudarem eles a se adaptar no país? Foi daí que veio os azulejos, bebê. E na obra dela, ela gosta de misturar isso, sabe? De ter algo nosso, ter algo deles. E ela traz isso muito como crítica. Crítica do que a gente passou, da história e desse momento que foi de tanta dor pro nosso país. Eles dizem que nosso país começa aí. E é isso que a Adriana traz. Foi um período difícil, foi um período de extrema violência. A gente sofre consequências até hoje. Diva milituda! Puxou tudo! Falando um pouquinho também das obras principais, vocês já ouviram falar da azulejaria verde com carne viva? Anos 2000, bebê. Ela começou a entregar, ó, junto com a gente nascendo e ela entregando, né? Acho que foi presente pra gente. Ela fala bastante sobre visceral, sobre o que existe atrás da nossa história. Sem aquele lado bonitinho, então são vários azulejos, tanto portugueses quanto brasileiros. Aí, caindo, visceral, como se fosse rasgado, mostrando a parte de trás. E o que é essa parte de trás? A parte feia, a parte que ninguém nunca quer mostrar. A parte em que a gente fala, ai gente, o Brasil foi descoberto, eles vieram pra nos salvar. Vocês acham que é isso mesmo, bebê? A lá tá virando Guiana brasileira, vocês juram? Pois é. Já leram Jantar Secreto? Quase a mesma vibe. Uma coisa de bem carnicento é como ela demonstra. Eu falo, a diva, ela segue entregando tudo. Tudo. E sabe o que a galera fala dela? O quê? Você não vai acreditar? Pode mandar. Segurando o peito? Não, falaram que ela tem um rigor estético fortíssimo, pegando uma política profunda, igual a Ebônio falaria. As gatas inteligentes e lindas. E é isso que a diva mais traz. Que existe beleza no que a gente é. Mas será que é só isso? Não tem nada por trás? Nos painéis de azulejaria barroco, né, do século XVIII, XVII, aqui no Brasil, ou mesmo em Portugal, essa azulejaria azul e branca, né, que os portugueses trouxeram para os edifícios coloniais, muitas vezes esses azulejos, eles caem, eles vão caindo e vão se recolocando eles no lugar, mas com uma ordem completamente diferente, como se eles estivessem embaralhados. E aquele tipo de composição, a primeira vez que eu vi, me causou uma espécie de vertigem. E eu gostei daquela sensação. Qual é a história que está sendo contada aqui? Né? Ali tem um pedaço de uma cabeça, de um anjo, ali tem uma perna. Vamos tentar reconstruir essa história, mas, ao mesmo tempo, aquela desconstrução dava para a imagem um outro sentido e um outro ritmo que me atraía ainda mais. Eu nem falei. Eu fui na Pinacoteca e eu vi a arte dela lá. Pois é, menina, eu vi lá. E, meu,
eu vi uma obra dela muito bonita, que é Azulejões. Gente, é um quadro lindo, tipo assim, muito lindo. Ele é enorme. Tipo, quando eu vi pela internet, eu não pensei que ele fosse tão grande assim, mas quando eu vi pessoalmente, ele é muito grande. E ele tem vários tons de azul, ele traz umas rachaduras. Ele é gente, ele é muito bonito. E ele deixa uma experiência que você fica hipnotizado, muito hipnotizado. É um azulejo ampliado em altíssima escala, já craquelando, já estragando, né? Montado dessa forma meio aleatória e está discutindo um pouco a cultura brasileira, que é barroca, né? Então o que é esse Brasil? Ele foi construído meio assim, meio de qualquer jeito, com os cacos, com o que sobrou e tal. Essa é uma discussão bem conceitual. A forma é muito linda, mas a discussão Eu tomei conhecimento do barroco brasileiro. Foi uma das visitas, uma visita que eu fiz a Ouro Preto, Minas Gerais. E lá eu entrei numa igreja barroca e tive uma espécie de epifania, assim, porque era tanta materialidade, é como se tanto volume, é como se aquela matéria, sabe, dançasse, assim. E eu fiquei muito impressionada com tudo aquilo. Então, eu resolvi incorporar esses elementos, né, do barroco religioso, do período colonial no Brasil, na minha obra. Essa obra mais famosa dela que a gente tá falando agora é dos anos 2000, praticamente a nossa idade, a nossa geração. Então a gente meio que tá crescendo com ela, e eu acho isso mais legal ainda, porque ela tá crescendo com um público jovem, da era da tecnologia, mas que também tem um pezinho no analógico. E essa obra deu um apavoro nos estudantes do Enem do ano passado. Ninguém sabia responder a diva. É igual quando aparece alguma questão do Caetano Veloso, e aí colocam ele pra gravar assim, e nem ele sabe responder a dele. Diga aí. Quando eu li, achei que são todas. Não, ou seja, petição, tá? Ó, hashtag pra que ela esteja nos livros, tá? Por favor. Então é muito importante que artistas tão contemporâneas e tão da nossa época ainda assim falam disso e não deixem esse fato tão triste do nosso país cair no esquecimento. Até porque todo erro que sirva de uma escada para a construção da história do nosso país. Somos seres humanos fadados a errar, mas que esses erros não sirvam como desculpa para não mudar. O seu microfone caiu. Eita, mano. Você não sabe como ele tá preso aqui dentro. Não, e você não sabe como que é esse processo criativo dela. Ela já compartilhou muito que não é uma coisa fácil, sabe? Porque acho que a gente tem muito esse estereótipo de que artista dorme, acorda, já com a arte na cabeça e que é tudo tão fácil. Mas não, ela traz também que muitas das vezes é doloroso, sabe? A criatividade, ela não vem do nada, é uma construção. Porque ela traz muito essa importância de você ter repertório, sabe? Porque às vezes você fica tão focado que você precisa criar, que às vezes a sua inspiração, ela vem muito do seu dia a dia. Então acho que ela traz muito isso. Só que ela também traz essa parte de realidade, de que o processo criativo nem sempre é tão colorido como a gente pensa, e que muitas das vezes ela fica horas no ateliê pra até que surja uma ideia. Eu comecei a usar gesso e esse gesso se craquelava. E aquilo trazia para a pintura uma certa espessura, uma certa qualidade que parecia que eu estava reconstruindo esse objeto azulejo, né? Então, quando a gente vê, ele tem esse caráter da cerâmica, ele parece a cerâmica, ele parece uma cerâmica antiga. E a diva, gente como a gente, se inspira em música, em filme, em viagem. Então, tipo assim, a musa dela tá em todo lugar. E não é difícil. Nhô mesmo, sabe? Nhô. E eu fiquei sabendo também que ela tem um instituto babadeiro em Inhotim. É tipo um lugar assim de museu, onde ela ensina, e tem também as obras dela lá, muito legal. O instituto dela, gente, interior de Minas Gerais. Já dá pra ir bem aqui na porta, nossos vizinhos. Aqui do lado. E a Carioca Internacional. Eu falei que ela tá em Veneza, né? Mas não é só em Veneza não, bebê. Bienal, São Paulo, Havana, Sydney, ó, já rodou cada continente desse mundo mostrando a obra dela. Na Bienal de 1994, onde as próprias paredes das casas que ela representava rachavam e vertiam sangue. E quando eram cortadas, dentro das paredes, em lugar dos tijolos, estavam vísceras, estavam músculos, estavam pedaços de Então, o carne. bolo de tudo isso, Adriana Varejão, artista grande, renomada, internacional. E as obras delas, vá preparado pra ver. Não, e o melhor, gente, brasileira, né? A gente tem que saber valorizar os nossos artistas, que estão sempre entregando tudo e mostrando um pouco da nossa cultura pro mundo também, né?
Então, fechando esse episódio, às quartas vamos rosa. E às terças falamos sobre arte. Até a próxima. Tchau, gente!